Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje vamos conhecer um laço de repetição, mais especificamente o laço for. Para isso, vamos utilizar o mesmo circuito que utilizamos na aula passada. No entanto, vamos fazer algumas alterações. Vamos trocar o pino de entrada e também o pino de saída. Vamos escolher outros valores para que você possa ver que é possível também a gente estar trocando de pinos ali. Bom, para iniciarmos, vamos criar aqui a nossa variável do tipo booleana, que vai receber o dado do botão. Porque como é que vai funcionar o código? Quando pressionarmos o botão, o LED deverá piscar 10 vezes e depois parar. Se pressionarmos novamente o botão, ele pisca novamente 10 vezes e depois para. Esse loop de 10 vezes, essa contagem, vai ser graças ao laço de repetição for. Então, para receber o dado do botão, né, o estado do botão, vamos criar aqui uma variável que eu vou chamar dessa vez de B1. Não vou chamar de botão. Isso também para que você possa ver que é possível darmos o nome que a gente quiser, desde que você respeite algumas regras, como por exemplo, não dar espaço, não colocar acentuação gráfica, não colocar caracteres especiais, a menos que seja o underline, esse aqui pode, ou underscore, como você queira chamar. E também nunca começar com número, então eu não poderia colocar, por exemplo, um B, daria erro. Então eu vou colocar aqui B1. Pronto, são algumas regrinhas simples a se seguirem. E agora eu vou fazer com que essa variável receba o valor. Como ela é do tipo booleana, lembrando, ela só pode receber dois tipos de valores, ou true ou false. Nesse caso, eu vou escolher agora para que ela receba true, só para ficar um pouco diferente do que a gente viu na outra aula, né? Para perceber também que a gente pode também fazer de outras maneiras. Pronto, ponto e vírgula aqui. Então, a nossa variável booleana, chamada de B1, já inicializa recebendo verdade, ou seja, true. Dentro do setup, vamos apagar aqui logo esses comentários. Apagar aqui do outro também, pronto. Dentro do setup, vamos fazer nossa configuração. Vamos começar aqui configurando um pino de saída, pin mode. Na outra aula nós escolhemos o pino 7 como saída, nessa vamos escolher um outro. Vamos escolher, por exemplo, o pino 3. Pino 3 como saída. Se eu estou dizendo que ele vai ser uma saída digital, eu tenho que colocar o comando output. Lembrando, tudo maiúsculo. Output. Pronto. Tem que ser escrito exatamente do mesmo modo como coloquei aqui. Vamos descer uma linha e agora vamos determinar o nosso pino de entrada, usando também o comando aqui, a função pinMode. Como entrada, vamos escolher dessa vez o pino 9. O 9 será uma entrada. E agora eu coloco aqui o comando de entrada, que é o pin, aliás, que é o input. Está aí. E agora, vamos fazer com que o LED inicialize desligado. Vamos garantir isso. Ele não pode, por exemplo, a gente ligou o Arduino e ele já acender. Ele tem que permanecer apagado. Então, para isso, para garantir que ele permaneça apagado, vamos colocar aqui um digital write, o pino de saída, que é o 3, e vamos enviar por este pino o low. Pronto. E assim a gente garante que o LED vai inicializar apagado. E agora vamos para a nossa lógica aqui de leitura do botão e depois do laço de repetição. Para fazer a leitura do botão, nós pegamos a nossa variável do tipo booleana, fazemos com que ela receba o dado do botão. Como é que faz para receber o dado do botão? Digital read, lembrando que o read ele faz a leitura do botão. E o botão vai estar no pino 9. Pronto, então estamos prontos aqui para fazer com que a variável B1 receba o dado do botão. Após isso, vamos criar a lógica que vai fazer a contagem. Mas antes temos que testar se o botão foi pressionado ou não. Para isso utilizamos o if. Então, se B1 foi pressionado, ou seja, quando ele for pressionado, dessa vez agora ele vai enviar o valor falso e não verdade. Porque veja que a gente já inicializou ela como verdade. Então isso significa que o botão não estando pressionado,
ele vai, ou seja, B1 vai valer verdade. Quando a gente pressionar o botão, B1 vai receber o valor falso. Então, se B1 recebeu, aliás, foi igual a false, pronto, o que é que vai acontecer? Ou seja, se o botão foi pressionado, opa, entrou aqui demais, aí. Se o botão foi pressionado, nós vamos agora entrar num laço de repetição, que é o objetivo dessa aula. O laço que nós vamos aprender hoje é o for. Como é que a gente trabalha com o for? Dentro do for, a gente inicializa uma variável do tipo inteira. Vamos dar um nome para essa variável. O nome mais comum no for é o i, j, k. Vamos colocar o i, poderia ser um outro nome. Mas para simplificar, e por padrão também, boas práticas de programação, vamos colocar o i. Esse i ele vai inicializar também com um valor. Vamos iniciar com o valor 0, para ele começar de 0 até a contagem máxima que a gente quer. Pronto. Ponto e vírgula. E agora vamos dar uma condição para ele. Essa condição se lê da seguinte forma. Enquanto i, por exemplo, for menor que 11, ou seja, de 0 a 10 é menor que 11. Beleza. Enquanto for menor que 11, o que é que ele deve fazer? Ele deve incrementar esse valor de i. I começou com 0. O i começou com 0. Enquanto i continuar sendo menor que 11, ele deve incrementar, ou seja, i mais mais. Como assim i mais mais? O que é que significa i mais mais? Simples. É a mesma coisa que se eu fizer assim, ó, i recebe i mais 1. I é 0. I, o próprio i, ele mesmo vai receber ele mesmo mais 1. Ele vale quanto? 0. Mais 1. 1. Então i agora vale 1. Aí quando ele voltar aqui, 1 é menor que 11. 1 é menor que 11. Então ele vai fazer isso aqui de novo. 1 mais 1, 2. 2 é menor que 11? É menor que 11. Então ele vai fazer isso aqui de novo. Então ele vai ficar fazendo essa continha aqui, ó, enquanto i for menor que 11. Mas para simplificar a escrita aqui, simplesmente basta colocar i mais mais. Aqui o programa já entende que é aquela condição de i igual i mais 1. Perfeito. E agora, dentro aqui das chaves do for, o for também é uma função assim como o if. No entanto, o if é um laço condicional. Dependendo da condição, ele realiza uma tarefa e segue adiante, ele não para. Já o for, ele tem uma condição também. No entanto, enquanto essa condição continuar sendo falsa, ele vai fazendo o que tem para fazer. Aliás, enquanto essa função for verdadeira, ele vai fazendo o que tem para fazer. Quando essa condição se tornar falsa, ele sai de dentro do laço. Então, vamos agora colocar o que ele vai fazer. Então, enquanto o i for menor que 11, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o LED piscar. E como é que a gente faz o LED piscar? A gente fez isso na primeira aula prática de circuito, que é digital write, o pino de saída, que é o pino 3, que determinamos aqui, ó. Digital write 3, e vamos colocar aqui um high, ponto e vírgula. Vamos descer uma linha. Então veja que o LED vai acender. Ele inicializou apagado aqui, nós fizemos isso, né, no setup, para garantir que ele inicialize apagado. Então, quando ele fizer a primeira contagem aqui e verificar, i é menor que 11, é menor que 11, então ele acende o LED, demora um tempo com ele aceso, deixa ele um tempo aceso. Vamos colocar aqui agora 500 milissegundos, só para ficar diferente da aula do Blink lá que a gente fez, né, o LED piscar. Pronto, então ele vai ficar 500 milissegundos aceso. Após esse tempo, vamos fazer com que o LED apague, usando o digital write, pino 3, vamos mandar um low por ele aqui, pelo pino 3. Então, só para reforçar, para lembrar também, digital write é uma função que só pode enviar 2 estados para um pino, né? Ou high ou low. Poderia ser aqui, por exemplo, também, eu poderia colocar 1 e aqui eu poderia colocar 0.
também funciona, se eu não quiser escrever high e nem low. Mas eu vou deixar como está, porque assim você acaba se habituando com a escrita. E fica mais fácil ainda de entender. E aqui agora, veja que a gente pediu para o LED apagar. Vamos pedir para o LED permanecer um tempo apagado. Vamos colocar agora 1500 milissegundos, ou seja, 1,5 segundo. Aqui o LED vai acender, vai ficar meio segundo aceso. Quando esse tempo acabar, ele vai apagar o LED e vai ficar 1,5 segundo aceso. Aliás, apagado. Quando esse tempo acabar, ele volta a acender. E isso vai acontecer 10 vezes. Por quê? I começou com 0, inicializou com 0. Enquanto o I for menor que 11, ele vai incrementando e vai fazendo isso. Quando o I for igual a 11, então ele não é menor que 11, né? Lógico. Então ele não faz mais nada e sai do laço de repetição. Quando ele sair aqui do laço, vamos novamente fazer com que o LED permaneça apagado, porque dependendo da situação pode acontecer que ele acenda e saiu do laço e fique aceso ou qualquer outro evento. Vamos garantir que ele permaneça apagado quando não estiver contando. Então, digital write, pino 3, vamos enviar o low para garantir que ele fique apagado. Então, como é que funciona aqui esse código? Assim que a gente ligar o Arduino, ele vai fazer com que o pino 3 se torne uma saída digital, o pino 9 se torne uma entrada digital, vai garantir que o LED inicialize apagado, então o LED vai estar apagado, e a variável B1 vai ficar lendo o botão, vai lendo o estado do botão. Quando pressionarmos uma vez o botão, o if vai testar isso. Ele fica aqui, na verdade, testando o tempo todo, não é? Toda hora ele vem aqui e olha. B1 é igual a false? Não, então ele não faz nada aqui e faz o LED apagar. Aí vem e testa de novo. B1 é igual a false? Não, então ele sai e volta a executar essa função, né, o programa. Então quando o programa entrar aqui no if e a gente pressionar o botão, quando ele chegar aqui e ver que o botão foi pressionado, ou seja, o botão enviou false porque ele foi pressionado, então ele vai cair no laço de repetição, no for. E o for, o que o for vai fazer? Inicializou logo de cara uma variável i, né, com o 0, e depois ele fica só entre esses dois pedaços aqui do código, tá? Entre essas duas partes, ou seja, ele vai testar i é menor que 11, i é menor que 11, porque i vale 0, então ele vem para cá, i mais 1, aí agora i vale 1, 1 é menor que 11, é menor que 11, então i mais 1, então 2 mais 1, aliás 1 mais 1, 2, 2 é menor que 11, então volta para lá, aí 3, e assim sucessivamente, até chegar no 11. Quando o i, aqui no caso, por exemplo, i vale 10, 10 é menor que 11, então i mais 1. I é menor que 11? Não, porque agora vale 11, então ele sai do laço. Mas enquanto ele estiver fazendo essa contagem, i é menor que 11, incrementa, realiza isso e volta a comparar. Ok? Então, é dessa forma como o for trabalha, bem simples. Então veja que ele vai contar até 10, né? Porque 10 é menor que 11. Então o LED vai piscar 10 vezes. Quando acabar essa contagem, ele sai, né? O programa sai aqui do laço de repetição e vem aqui para a linha de baixo, para a última linha, que é onde o LED permanece apagado. Uma coisa importante de entenderem, o código, todo o código aqui dentro do loop, ele funciona da seguinte forma, ele vai executando linha a linha. Primeiro ele executa essa linha, depois essa, e assim vai, executando função por função, linha a linha. Quando ele chega na última linha, ele não para. Como estamos dentro do loop, ele volta para a primeira linha e começa tudo de novo. Então ele fica constantemente, infinitamente dando essa volta. Por isso o nome da função é loop. Ele fica dando esse loop aqui dentro. E aqui nós criamos uma espécie de loop, só que um loop finito. Ele vai ficar fazendo a mesma coisa aqui dentro, só que por um determinado tempo, né? Ou seja, até aí se tornar
maior que 11. Aliás, ou igual ou maior que 11. Ou seja, até essa sentença aqui ser falsa. Enquanto ela for verdadeira, ele fica aqui dentro. Ou seja, o código, o programa fica preso aqui dentro. Bom, código pronto, tudo montado, explicado. E agora vamos partir lá para a bancada, ver a montagem do circuito e ver esse código funcionando. Vamos lá! Pronto, então aqui já na bancada vamos começar a montagem do nosso circuito. Lembrando que o botão agora deve enviar o valor 0, ou seja, falso, lá para o Arduino, para o pino 9, não é? Que foi a nossa entrada digital, para o pino 9. Bom, vamos colocar aqui o botão numa posição, colocar ele aqui, fazer a ligação dele. Colocar aqui na protoboard, pronto. Coloquei aqui um botão, vou tirar esse aqui. Temos aqui o botão. Vamos agora pegar aqui o fiozinho, um jumperzinho, né? Pode ser desses fiozinhos, pode ser desse aqui também, tudo faz, tá? Vou usar esse daqui pequenininho. Vou colocar aqui do botão para o negativo aqui da protoboard, né? Então, se vocês observarem, eu coloquei esse fiozinho ligado aqui na linha de negativo aqui da protoboard, conectado a um dos terminais aqui do botão. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Do outro lado eu vou colocar um LED, aliás, perdão, um resistor de 10K, marrom, preto, laranja. Ele vai estar no outro terminal do botão, o contrário. Lembrando, eu poderia colocar desse lado ou eu poderia colocar desse outro lado aqui, mas eu vou colocar desse lado. Então vou colocar aqui esse resistor, só que agora ele vai para o positivo. No outro circuito da aula passada ele estava indo para o negativo e o botão é quem estava indo diretamente para o positivo. E nesse daqui estou colocando ele no positivo. Então veja que aqui vai ser a minha linha do positivo. E ele vai enviar o positivo, né? Ou seja, o positivo vai para o botão através desse resistor aqui. Pronto. Vamos aqui também montar o circuito do LED, a parte do LED. Eu vou colocar aqui o GND do LED, ou seja, o catodo do LED no negativo da protoboard. E o positivo aqui em qualquer outro lugar, né, que encaixou. Beleza. Tá aqui tudo certinho. E agora eu vou pegar o resistor desse LED, lembrando que o LED ele precisa do resistor para evitar queimar, né, com a tensão de 5 volts. Eu vou encaixar aqui, deixa eu diminuir mais aqui os terminais, vou amassar aqui um pouquinho. Pronto, tá ótimo assim. Vou colocar aqui em qualquer lugar. Pronto. Então veja que, como feito em outra aula, né, nós já fizemos isso. Eu tenho aqui o positivo do LED ligado ao resistor. E aqui no resistor eu vou ligar o Arduino, né, o pino lá de saída do Arduino, que é o pino 3. Vou pegar aqui um cabinho desse daqui, vou conectar aqui no resistor, na mesma linha aqui do resistor, ó, e vou levar esse fio para o pino 3. Pronto. Está aqui no pino 3. Agora vou ligar os 5 volts do Arduino aqui. Pronto, o positivo está aqui ligado, ok? Vamos agora fazer a ligação aqui do botão até o pino 9. Vou pegar um fio um pouco maior, um cabinho maior, vou pegar aqui esse branco. Vou ligar aqui entre o resistor e o botão, na mesma linha aqui onde está ligado o resistor e um dos terminais do botão. Vou conectar ele aqui. Lembrando, eu posso colocar aqui também, ó, porque esse terminal do botão, como mostrei na outra aula, é o mesmo que esse. Tá? Vou colocar aqui, ó, por enquanto. Depois a gente faz um teste. Eu vou colocar lá no pino 9.
Pronto, liguei aqui no pino 9. Tá aí. Agora eu vou pegar o cabo aqui, conectar no computador, para a gente enviar o código. Fazer aqui a conexão. Então vamos ligar aqui o Arduino na USB. Pronto. Enviar o código. O código está sendo enviado. A gente sabe que o código chegou quando esses LEDs piscam. Pronto. O código está carregado no Arduino. Então, pressionando aqui uma vez, o LED vai começar a piscar e depois parar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Está aí o circuito funcionando. Veja que ele permanece agora apagado. Ele só vai entrar no laço de repetição novamente quando pressionarmos o botão. Então é isso, pessoal. O laço de repetição for serve para repetir uma ação determinada vezes. Então você vai lá, programa quantas vezes um objeto deve ficar, um circuito deve ficar funcionando, e assim ele vai fazer, como no caso, programamos para que ele contasse, para que ele piscasse algumas vezes, e o LED ficou aí piscando. Quando acaba a contagem, ele para e fica esperando a gente pressionar o botão novamente. É isso aí, espero que tenham gostado. Até a próxima!